Meu caro Paulo Portas, Presidente do CDS-PP e Vice-Primeiro-Ministro, cumprimento também quer os líderes distritais dos dois partidos, bem como o nosso cabeça de lista e o a número 1 do CDS-PP na lista de Porto Alegre, mas cumprimento, sobretudo, todos os que quiseram estar presentes neste nosso almoço de pré-campanha eleitoral, sobretudo num dia em que tivemos tão boas notícias. É curioso que às vezes se valoriza pouco as boas notícias. É um bom sinal, quer dizer que nos estamos a habituar a elas e que as achamos normais, normalíssimo. Hoje, como aqui o Dr. Paulo Portas já recordou, soubemos que Portugal foi o campeão da criação de emprego na Europa no segundo trimestre deste ano. Foi, portanto, em proporção da sua população, quem mais criou emprego em toda a Europa. Isto tem sido passado um bocadinho para segundo plano, porque outras notícias se seguem na voragem do dia-a-dia. Mas, na verdade, este bom resultado merece ser saboreado. Não por facto de o Governo ter um interesse particular em puxar pelo emprego, que tem. Compete ao Governo e aos partidos que têm apoiado e integrado este Governo puxar pelo emprego e puxar pela economia, porque é isso que os portugueses, todos os portugueses, têm procurado fazer ao longo destes anos, puxar pela sua economia, puxar pelo emprego para ultrapassar as dificuldades. Mas, sobretudo, é importante saborear este resultado porque ele não caiu do céu. Ao contrário do que se possa pensar, há países que crescem muito menos no emprego e há mesmo alguns que perdem emprego. Quer dizer que estão a viver tempos de mais dificuldade em acentuar a retoma económica. E em Portugal isso não aconteceu por acaso. Eu acho que é importante anotar que não aconteceu, seguramente, porque os partidos da oposição nos tenham ajudado a fazer o país crescer mais e a criar mais emprego. Não foi com a ajuda da oposição. Mas como tive ocasião de recordar ainda ontem, foi porque nós tivemos, no nosso país, gente corajosa, gente determinada, não apenas nas empresas, também nas associações e nas confederações patronais, também nos sindicatos, como aconteceu com a UGT, que apesar de terem pontos de vista políticos, partidários, muito diferentes dos nossos, souberam criar um espaço para o compromisso, assinaram com o Governo um acordo de concertação social que deu confiança à confiança que nós fomos dando aos investidores, com medidas tão importantes como a reforma do IRC, a revisão de todo o Código dos benefícios fiscais ligados ao investimento, como a todas as reformas que conseguimos, num espírito de concertação social, realizar em Portugal nestes 4 anos. Quando chegámos ao Governo, o desemprego estrutural aumentava ano após ano, o que parece um contrassenso, porque nos anos que nos antecederam havia muito dinheiro para financiar a economia. Quando nós chegámos, o Estado não tinha um tostão para financiar as suas próprias despesas, por isso teve de pedir empréstimos, quanto mais a banca, que não se conseguia financiar nos mercados também. Mas antes não. Antes havia muito dinheiro.
E apesar de haver muito dinheiro, e até governos muito voluntariosos, o desemprego aumentava todos os anos. Era, portanto, uma espécie de indicador avançado da desgraça que nos ia acontecer. Parecia que estava tudo bem, vendia-se um clima de ilusão de crescimento no país, mas, na verdade, lá estava o desemprego a aumentar, a mostrar o que mais adiante nos iria acontecer. Que bom chegarmos a um momento em que o desemprego baixa e o emprego começa a mostrar, qual candeia que alumia à frente, o melhor tempo que aí vem, com mais crescimento económico e ainda mais criação de emprego do que temos tido nos últimos meses. É caso para dizer. Agora, até o Dr. António Costa já pode convidar os jovens portugueses que emigraram a regressarem a Portugal, porque nós já estamos a criar emprego para que isso seja possível. Mas hoje é um dia também importante que provavelmente na voragem das notícias haverá dificuldade em recordar. Hoje assinala-se o dia em que, há uns anos atrás, se criou o Serviço Nacional de Saúde. Aquele que, segundo os nossos opositores, nós procurámos destruir nestes 4 anos. Evoco aqui hoje este aniversário do Serviço Nacional de Saúde para dar boa nota da saúde que vai pelo Serviço Nacional de Saúde. Conseguimos, nestes 4 anos, pagar as dívidas que quase colocaram em risco os fornecimentos aos nossos hospitais. Tínhamos mais de 3.700 milhões de dívidas nos hospitais, nos centros de saúde, no Serviço Nacional de Saúde. Pagámos mais de 2/3 dessas dívidas. Uma parte desses pagamentos conseguimos fazê-los capitalizando os próprios hospitais. Transferimos dinheiro diretamente para os hospitais para que eles pudessem fazer esses pagamentos. Conseguimos, apesar das adversidades, abrir 7 novos hospitais, praticamente 30 novos centros de saúde, cerca de 130 novas unidades locais de saúde. Temos os melhores indicadores de saúde de sempre, praticamente. Mortalidade infantil, esperança média de vida à nascença, contração de risco de contração de tuberculose em Portugal. Todos estes indicadores, mortalidade precoce, todos estes 4 indicadores estão hoje melhor do que estavam há 4 anos. Não é só, caro Paulo, na economia que se pode dizer aos chineses que estamos melhor. Na saúde também estamos melhor. Mas deixem-me falar da saúde da segurança social. É importante falar da saúde da segurança social. Nós, nestes anos, tivemos todos os anos de cumprir com os nossos compromissos de transferir para a segurança social dos impostos dos portugueses o que era necessário para fazer a solidariedade social. Transferimos 1.000 milhões de euros nestes 4 anos para suportar o programa de emergência social. E foi isso que evitou que a coesão social fosse posta em causa nestes anos, sobretudo nos primeiros anos de maiores dificuldades. Mas nós conseguimos também reforçar o apoio social,
Tudo isto à custa do Orçamento de Estado. Ainda me lembro dos anos em que os governos, apesar da abundância, não transferiam o dinheiro do Orçamento de Estado para a Segurança Social por conta da solidariedade que ele devia exercer. Pelo contrário, obrigavam as contas da Segurança Social a ir às contribuições dos trabalhadores e daquelas que eram feitas pelas empresas para assegurar as pensões no futuro, para fazer solidariedade. E por isso, ano após ano, mesmo depois de se ter anunciado com pompa e circunstância uma grande reforma da Segurança Social, que evitaria que nos próximos 100 anos pudesse haver algum problema com pensões, eis que ainda antes de eu ser Primeiro-Ministro, já o governo anterior estava a preparar o corte das pensões. Estava lá no seu programa. Demitiu-se antes de executar a medida. Confiou que outros haveriam de fazer o que se tinha tornado inevitável. Mas ano após ano nós sabemos, numa sociedade cada vez mais envelhecida, com menos ativos, a segurança social no sistema em que nós vivemos precisa de uma reforma grande para que regresse também aqui a confiança dos cidadãos com a segurança social e com o direito a virem a receber no futuro as suas pensões. É um assunto, portanto, muito sério. E nós, sem demagogia, apesar de saber que este ano tínhamos eleições, dissemos: a partir de 2016 é preciso reforçar o orçamento da Segurança Social, pelo menos em 600 milhões de euros. E vamos fazê-lo. Estou convencido que o vamos fazer, como eu já disse, sem nenhum corte de pensões. Mas quando olhamos para as contas que são apresentadas pelo nosso concorrente mais direto, o Partido Socialista, fico boquiaberto com a solução que este partido apresenta numa área em que nós precisamos de reforçar a confiança no futuro e não de aumentar a incerteza no futuro. Incerteza. A certeza de que as coisas só podem correr mal, aliás, se uma tal proposta vingasse. Nós olhamos para as propostas socialistas e vemos que eles querem financiar o consumo à custa da segurança social. E dizem aos portugueses: não se preocupem. Não se preocupem porque isto não tem efeito nenhum. Agora os senhores descontam menos e ficam com mais dinheiro. Depois, daqui a uns anos, corta-se nas pensões. Ficam com menos pensões, não tem problema nenhum. Mas daqui até lá sempre consumimos mais. E se consumirmos mais, a economia cresce. E se crescer, talvez haja mais empregos e mais receita para a segurança social. É assim um vamos a ver. A gente acha que a coisa vai funcionar. Mas para já, o que está lá naquelas linhazinhas que eu espero que sejam lidas pelo secretário-geral do Partido Socialista, no programa e no impacto financeiro das medidas do programa, é que nos primeiros 4 anos, porque a medida demora 12, nos primeiros 4 anos, a Segurança Social perde mais de 3 mil milhões de euros só de contribuições dos empregados. Só de contribuições dos empregados. Se a isso adicionarmos as contribuições pagas pelas empresas, então só nos primeiros 4 anos são mais de 5.500 milhões de euros. 5.500 milhões de euros que ficarão a fazer falta para pagar as pensões hoje. Não é daqui a uns anos, é hoje. Mas depois dizem mais. Dizem que é preciso criar uma nova prestação social. Chamam-lhe complemento salarial. Já não bastava prometerem repor tudo e mais alguma coisa mais depressa do que nós, como se nós
fôssemos tolos e se pudéssemos recuperar o rendimento das pessoas em Portugal mais depressa ou não fizéssemos também. Como se andássemos a dormir. Diz o Partido Socialista, é preciso criar uma nova prestação. Porquê? Porque há trabalhadores que têm salários demasiado baixos. E nós achamos que tem de haver uma garantia, não é o salário mínimo, é uma garantia para que aqueles que trabalham e por qualquer razão, porque não têm um horário completo, porque têm um trabalho precário, por qualquer razão, têm pelo menos de ganhar até o salário mínimo, pagamos nós. Como? Não custa dinheiro. Porquê? Porque não é uma medida feita à custa da Segurança Social, é um crédito fiscal. Ó, Dr. António Costa, como é que se faz um crédito fiscal a alguém que não paga impostos? Se as pessoas têm rendimentos tão baixos que nem sequer chegam a ter o ordenado mínimo nacional, também não pagam impostos. Se não pagam impostos, como é que a gente lhe dá um crédito nos impostos que eles vão pagar? Isto é uma habilidade. É uma habilidade. Portanto, está bem de ver que não é crédito fiscal nenhum. É uma prestação social a ser paga pela Segurança Social. Mais 1.000 milhões de euros. Nas contas do Partido Socialista. Nas contas do Partido Socialista. Mais 1.000 milhões de euros. E, portanto, já não são mais de 3.500 milhões que vão faltar às pensões hoje. São mais de 6.500 milhões que vão faltar às pensões hoje. Não estou a falar dos 1.660 milhões que vai, segundo o Partido Socialista, custar o congelamento das pensões. Eles estão a contar, vão congelar as pensões e vão contar com isso e buscar mais dinheiro à Segurança Social. Mas como as pensões estão congeladas, eu não sei de onde é que eles estão à espera de ir buscar o dinheiro a mais. Portanto, é outra habilidade. Não vai haver nenhum dinheiro para financiar isto. Mas as pensões que estão a pagamento vão ficar sem pelo menos mais de 6.500 milhões de euros. Pergunto. Estamos em altura de andar a fazer experiências, pondo em causa o pagamento de pensões, agora que o país recuperou e que está em condições de poder realizar uma reforma séria da Segurança Social que garanta, no futuro, que todos poderão vir a ter direito às suas pensões? Vamos pôr em causa o pagamento das pensões no presente apenas porque alguém acha que é preciso estimular mais o consumo, viver mais o presente, gastar mais hoje, quando nós sabemos o que custou aos portugueses a política de andar sempre a pagar aquilo que não tinha custos, mas que depois apareceu em dobro e em triplo para todos pagarmos em Portugal? Eu acho que não. Acho que hoje nós temos de garantir aos portugueses que todos os sacrifícios que fizeram não vão ser atirados pela janela fora. Que as boas notícias a que já nos habituámos e a que, portanto, muitas vezes não se dá o destaque suficiente, aconteceram porque nós tínhamos uma estratégia, sabemos o que é que queremos e para onde é que nos dirigimos. E queremos, nesse caminho, nessa maratona que iniciámos há 4 anos atrás, levar os empresários a confiarem mais em Portugal e a, portanto, colocarem mais dinheiro de seu nas empresas. Queremos que os trabalhadores que lutaram por conservar os seus empregos e as suas empresas quando elas eram viáveis durante estes anos possam acreditar que sim, que nós temos mecanismos que permitem acelerar o emprego sem com isso gerar mais dívida, como se pode ver no programa Contratação Ativa que nós apresentámos no nosso programa eleitoral e que, sem nenhum custo para a Segurança Social, permite que as empresas possam contratar mais e que mais desempregados possam vir a ter emprego. E, sim, sabemos que conseguiremos pôr as universidades e os politécnicos a trabalhar mais de perto
com as autarquias, com as associações e os núcleos empresariais, para apresentarem projetos, candidaturas que acrescentem valor e que permitam que o novo ciclo de fundos europeus, que tem mais de 20 mil milhões de euros nos próximos 7 anos para ajudar à competitividade da economia portuguesa, possam ser bem aproveitados para pôr a economia a crescer ainda mais e a gerar ainda mais emprego. Nós sabemos como é que isso se faz. E nós sabemos como é que isso se faz porque já estamos a mostrar os efeitos dessa estratégia, as pessoas já estão a ver os resultados dessa estratégia. Nós sabemos que, para muitos, ainda o desemprego é uma preocupação. E nós estamos atentos a essas realidades. Mas àqueles que ainda não tiveram uma oportunidade de emprego, o que temos a dizer é apenas isto. Se querem manter a confiança ou a esperança que muitos outros conquistaram e viram realizada de ter realmente uma oportunidade, de ver a sua economia a crescer, então, se calhar, o melhor é deixar uma estratégia que provou estar certa continuar do que voltar às experiências do passado que nos conduziram ao resgate e à recessão económica. Termino dizendo que nós não queremos apenas crescimento e emprego. Vejam bem a diferença. Há quem queira criar no país a ilusão de que consegue pôr a economia a crescer mais do que nós. São exatamente aqueles que nos demonstraram como é que se chega à recessão. Mas nós não queremos só mais crescimento e mais emprego. Isso é indispensável, mas não chega. O que nós queremos, também, porque é preciso, é um país que possa ter mais futuro, com mais pessoas a crescer e a nascer em Portugal. Precisamos de ter famílias com mais espaço para novas crianças, para novos portugueses que deem futuro ao nosso país. E queremos também que, nesse futuro, nós possamos ter mais do que tivemos nestes 40 anos de democracia, e hoje também se comemora o Dia Mundial da Democracia, que fica aqui registado que a democracia em Portugal, nestes 41 anos, ainda não deu provas de um verdadeiro combate às desigualdades sociais e económicas. Porque, apesar de termos uma escola pública, apesar de termos um Serviço Nacional de Saúde, que deveriam, à partida, propiciar a todos as mesmas oportunidades, na verdade não tem sido assim. Aqueles que chegam à escola e que vão de ambientes mais vulneráveis do ponto de vista económico e cultural, são também aqueles que apresentam mais dificuldades de aprendizagem, que mais ficam retidos ao longo do seu percurso escolar, que fazem o abandono escolar precoce e que assim perpetuam as injustiças e as desigualdades, mesmo quando nós gastamos o que gastamos com a escola pública e com o Serviço Nacional de Saúde. Então, se as nossas instituições sociais ainda não foram suficientes para combater as desigualdades que ainda persistem em democracia, é porque a democracia ainda não fez o suficiente pela justiça social no nosso país e essa terá de ser a nossa principal bandeira nos próximos anos. Mas se queremos combater essas injustiças e essas desigualdades, temos de as atacar na sua origem. Há duas grandes origens para estas desigualdades. A primeira é a escola não ter sido suficiente para corrigir o desnível a que os nossos jovens lá chegam. Podemos, como estamos a fazer,
instituir os 7 anos de inglês obrigatório a partir deste ano. Pode o PSD e o CDS-PP reclamarem em conjunto a inovação e a modernidade nos nossos programas e nos nossos currículos escolares. Mas é preciso, no ambiente em que as pessoas provêm, mais vulnerável, dar-lhes aquilo que a escola não tem dado. E numa coligação forte também, não apenas com a escola, mas com as instituições de solidariedade social, capacitar esses jovens, permitindo-lhes que no português, na matemática, no que é importante, eles possam superar as dificuldades dos meios de onde provêm e que não conseguem fazer apenas dentro da escola. E depois temos de atacar a fonte de todos os privilégios. Nestes 4 anos, lutámos contra os privilégios na sociedade portuguesa. E à medida que nos aproximamos das eleições, começamos a ver os velhos tiques da velha política dos privilégios a quererem reganhar terreno político no país. Vejam o que se passou com o Banco Espírito Santo. Não me canso de o dizer. Somos criticados por ter resolvido o Banco Espírito Santo e se ter criado o novo banco. Aqueles que nos criticam hoje foram os mesmos que nacionalizaram o BPN. Não me venham falar de Dias Loureiro. Não fui eu, neste governo, nem o Dr. Paulo Portas, que nacionalizámos o BPN e que tornámos os portugueses, todos eles lesados do BPN. Foi um governo socialista. Se nos criticam por se ter feito a resolução do Banco Espírito Santo, é porque quereriam, com certeza, que nós nacionalizássemos também o Banco Espírito Santo e que tivéssemos dado ordens à Caixa Geral de Depósitos para emprestar dinheiro ao Grupo Espírito Santo, porque assim a velha política continuaria a defender os privilégios em Portugal, pondo todo o país e todos os portugueses como lesados da má gestão que houve no Banco Espírito Santo e nas empresas do Grupo Espírito Santo. Mas esses privilégios connosco não existem. Nós não podemos dizer que não olhamos para os problemas. Para a economia portuguesa foi um problema sério e real o que aconteceu no Grupo Espírito Santo e no Banco Espírito Santo. Esse problema existe e tem de ser olhado. Mas ao contrário daquilo que diz o candidato do Partido Socialista, que em agosto veio falar a propósito dos lesados do BES, dizendo esse é um problema que os tribunais têm de resolver, mal a campanha começou, apareceu a dizer esse é um problema que o Governo tem de resolver. É o Governo ou são os tribunais, Dr. António Costa? São os tribunais porque é quem faz e aplica a justiça no país. E aqueles que se sentem injustiçados, é na justiça que têm de encontrar a resposta. Mas não é por haver gente que se sente injustiçado que nós vamos injustiçar um país inteiro e pô-lo a pagar os erros daqueles que não tiveram a cabeça onde deviam ter e andaram a impor soluções ineficientes, caras e injustas a todo o país. Este é, portanto, um verdadeiro contrato de confiança que nós temos com Portugal. Combateremos as desigualdades nos próximos anos, porque não nos falta determinação nem força para combater os privilégios. Fizemo-lo nestes 4 anos e iremos fazer ainda mais nos próximos 4, porque é de confiança e de justiça e de igualdade de oportunidades que Portugal precisa.
Viva Porto Alegre! Viva Portugal!